algumas coisas, né? Geralmente eu não falo muito das datas, porque as datas, poderíamos falar sobre a Páscoa, mas eu geralmente não falo sobre data. Por quê? O religioso cria um dia santo, o político cria um dia cívico. Vamos ver qual dos dois juntos resolve levar o país primeiro. Claro que há exceção. É muito fácil criar dias para quem dispõe de poder passar bem nesses dias. É muito difícil criar um dia cívico ou um dia santo para quem não tem de onde sair, porque não tem para onde voltar, para quem não tem a mesa farta, para quem não vive com dinheiro público, para quem não vive com dinheiro religioso, para quem às vezes vai na fila do caixa, e às vezes eu percebo estando atrás que a pessoa tem que tirar uma margarina, ou tem que tirar um óleo, ou tem que tirar uma outra coisa, ou aquele cartão não passa, aí começa a contar as moedas. Então eu sempre falo, nunca de data, não gosto de falar de data, né? Você é bem convidado a falar de dia disso e dia daquilo. Essas coisas nós criamos para quem as possa passar. Nós temos milhões de pessoas que estão pensando em como é que vão passar um dia atrás do outro. Então eu sempre gosto de falar do tipo de felicidade que é inerente a todo mundo, que é a essência mental. Porque vamos lembrar que antes de existirem as datas, existiam pessoas felizes. Mesmo antes de existir o dinheiro como conhecemos, antes de existir cartões, antes de existir casas confortáveis, mais ou menos, já existia gente feliz e gente infeliz. Porque felicidade ou infelicidade é um estado mental de estar ou no momento ou a todos os momentos. Isso é um treinamento que a gente sempre faz. Por isso Cristo sempre repetia: tem de bom ânimo. E a frase terminava aí, porque não há uma condição para ter bom ânimo. Quem não tiver bom ânimo não vai ter coisa nenhuma, ou sem coisa alguma. Claro que as situações são gatilhos que às vezes derrubam o lado emocional, mas que em si próprio já não está bom, porque quem está com um lado emocional bom, não há gatilho para acionar a queda dele, pelo contrário, sobe cada vez mais. Mas aprender a felicidade intrínseca é algo que demora e é preciso bastante força de vontade, aplicação e meditação. Porque se for verdade que se depende de situações e coisas para sermos felizes, então seria uma outra verdade que Deus fez algumas dúzias para serem felizes e fez praticamente 90% da terra para serem miseráveis e portanto infelizes. E se Deus houvesse feito desta forma, seria um pouco menos bom, e por consequência, sendo um pouco menos bom, não tendo a bondade toda, não teríamos mais Deus, e também não teríamos por que nos preocuparmos com Ele, não é? Então, são consequências que de degrau em degrau o raciocínio vai levando. Mas mas se todos se aplicarem, todos poderão alcançar os patamares que outra parte consegue. Isso é outra falácia, porque é certo que existe uma quantidade de pessoas que não se aplicam e que muitas vezes passam situações difíceis em razão, por conta própria, né, pelo próprio comportamento. Mas existe uma infinidade de pessoas que mesmo se aplicando, ou não dispõem de recurso, ou não dispuseram de ensino, ou não dispõem no momento de uma inteligência capaz de as fazer galgar degraus na sociedade. E mesmo se houver essa capacidade, é preciso saber que para chegar a determinados lugares, precisa ter determinadas pessoas que abrem portas. Então é uma série de fatores de conjunto, uma série de coisas, desde o berço, que a própria pessoa não é capaz de controlar. Então uma grande parte dessas pessoas estariam condenadas a serem infelizes, porque não vão conseguir um padrão muito acima aí do que a gente chama de pobre, e muitos até abaixo disso. Quando está abaixo da pobreza, o indivíduo não consegue mais adquirir o necessário, estritamente necessário, eu digo,
Que a gente cria um monte de coisa que a gente diz que é necessário, mas o estritamente necessário, que se precisa para viver, existe uma quantidade de pessoas imensa que mesmo com esforço não atinge essa média, então estão, portanto, é o que se chama de linha abaixo da pobreza. A espiritualidade sempre procura ajudar. Bom, como se não ainda aqui não bastasse essas questões terrenas, né, terra a terra, sociológicas, também nós espíritas sabemos, por informação dos próprios espíritos, também existem as questões espirituais. Se a espiritualidade decidir que para o bem do seu espírito, a espiritualidade trabalha para o bem do espírito, não para o bem da figura encarnada. Então, atualmente a sua figura encarnada, como encarnada, a sua persona de agora, a sua personalidade, adquire algumas coisas e vive relativamente mais ou menos com aquilo. Só que aí, quando você desencarna, a espiritualidade julga que para a melhoria do teu espírito, você precisa aprender algum tipo de coisa no seu sentimento e comportamento, ou pensamento, ou ambas as coisas, que só um determinado tipo de vida vai poder dar para você. E ela vai promover essa vida para você, nem que ela seja abaixo da pobreza. E se for isso, que é o que a turma chama de karma, né? Não há o que se fizer, você não vai sair daquela linha. Pode descer um pouco mais, subir um pouco mais, a hora melhor, aqui tem os altos e baixos, mas você não vai sair de uma certa faixa. Então existem também as leis universais. Bom, e se isto não for a verdade, toda essa turma que estão abusando da pobreza, da pandemia, da doença, dos menos aquinhoados, quando é que eles vão aprender como é aquela situação? Porque o que eu percebo olhando as falas, prestando atenção nas falas e pensando nelas, esta turma não sabe no papel, eles não sabem como espíritos, o sentimento deles não chega à situação real do indivíduo que passa na outra calçada lá e que não sabe para onde vai porque não sabe de onde saiu. Porque onde ele saiu não é dele, quando ele vai também não é. Ele fica preocupado, meus filhos, será que eu vou conseguir alguma coisa para pelo menos deixar eles igual a mim? Então essas criaturas que perambulam assim são aos milhares, essas criaturas que falam e que têm a mesa lauta frequentemente, não sabem disso, pelo menos sentimentalmente, porque muitos estão assim há 20, 30 anos, 40, outros nasceram assim. Sabe lá o cara que é morar em 2 cômodos com 10 pessoas e usar o mesmo banheiro? Sabe lá o que é chegar no mercado para comprar 20 contos de coisa e ainda tem que tirar uma? Sabe lá o que é 4, 5 crianças chorando, ou uma que seja, e você fica sem pôr um dente para arrumar o dente da criança, fica sem pôr um calçado melhor para dar para o filho? E nesse rol de coisas, a espiritualidade fica tentando amparar. Então muitas criaturas precisam aprender o sentimento que a distância que vai dela ao próximo, talvez ela terá uma vida para aprender isso, se não aprender na vida que possui. Então o papel da vida não é ensinar ao ser encarnado, não é agradar ao ser encarnado, mas é ensinar ao espírito que está naquele ser encarnado, e ninguém sabe qual é o tipo de vida que eu vou precisar na vida que vem. E a natureza sabe, como sempre, troca as pessoas de condições, porque se a pessoa disse que era possível viver daquela forma e melhorar, e não sei o que, se esforçar, se aplicar, não pode dar um peixe, tem que dar a vara, então a vida nota isso e fala, vamos colocá-lo naquela posição e vamos ver se ele vai alcançar o peixe e a vara. Aí nasce sem a família que não tem estrutura para dar ensino decente, nasce numa condição de morro, nasce com inteligência menos aquinhoada um pouco, porque pensamento ligeiro e certeiro não é todo mundo que tem no mesmo momento. É bom lembrar que diz lá as escrituras, e Deus criou aos filhos simples e iguais. Sabe quanto tempo faz isso? Talvez antes da própria terra. Agora é bom lembrar que lá para cá houve diversas andanças dessas criaturas, e tem algumas que têm um pensamento dinâmico, tem uma compreensão ligeira de espaço, oportunidades, situações, culturas, e outros não atingem, portanto não vão chegar
a famosa questão de QI. Além de ter o outro QI, que é o QI indica. Tem gente que nunca teve alguém para indicá-la coisa nenhuma. Então não é, quando eu vejo pessoas falar que é preciso desenvolver as pessoas, o sentimento dessas pessoas não alcança as outras. É óbvio que uma pessoa de posse não vai sair à rua toda hora, estar ao lado nas mais diversos locais para correr risco. Mas deviam ficar mais quietos. Porque se tem essas posições há décadas, como é que eu vou ousar a pensar no que passa o cara da esquina que está embaixo de uma tapera? Então a vida tem meios de ensinar aos espíritos em momento oportuno sobre aquilo que ele próprio pensa. E aí ele vai confirmar em loco, numa vida futura, sobre aquilo. E aí eu me lembro de uma ocasião em que me parece que o Divaldo Franco comentava, ou eu li num dos livros, que o Chico Xavier fazia algumas distribuições, inclusive em dinheiro, porque eram muitos livros, foram muitas publicações, e também dava não só para distribuir alimentos, quanto em dinheiro. E uma pessoa da fila vai e fala, comenta que, olha, não é assim, não estou falando mal, mas eu conheço determinada pessoa que está na fila e realmente não precisa. Ele fala, não se preocupe, minha irmã, ela está treinando para numa próxima vida, de fato, precisar. Aí eu fiquei muito tempo pensando nisso. Realmente, por que treinando? Porque parece que você sai do farol e vê um cara com uma caixinha de bala, ou pedindo R$1, numa escadaria, ou uma mulher, ou uma criança. Parece fácil. Você já tentou pedir alguma coisa em via pública? Óbvio. Tem gente que não consegue fazer esse gesto simples. Uma pessoa que tinha uma posição, se cair a tal ponto de ter que pedir na via pública, essa pessoa talvez cometa suicídio antes. O espírito dela não tem a experiência, a coragem às vezes de pedir, e muitas vezes não fala. Quantos necessitados que você não sabe da necessidade, aí o cara vem na casa espírita, olha, fulano tem alguma coisa aí, mas por quê? Porque fulano na tua situação, mas fulano não falou nada. Outra pessoa que viu falou, aí o pessoal arruma um jeito de levar umas coisinhas e levar lá. Tem pessoa que realmente não tem. A pessoa, quando vai pedir alguma coisa, já está à beira da morte. Agora, quem já desenvolveu isso, porque já passou, então a pessoa acabou o leite, você pode me dar um leite? Moça, só para me dar um leite? Você pode comprar essa balinha? Eu fui marreteiro de rua. Marreteiro, a palavra é essa, marreteiro. É o cara que vem na calçada. Porque o Braga aqui é pobre, convenhamos, né? Pobre feliz, mas o Braga aqui é pobre. Então o Braga já vendeu coisa. Eu tinha amigos meus que estavam passando uma dificuldade, não conseguiam, ficava na caixa mudo, aí não vendia bem menos. Então você tem que ajudar. É evidente que é um espírito que não é daquele meio, que nasceu presentemente, caiu naquela condição e não consegue fazê-lo. E se não ajudar, não é possível que o cara se suicida. Então, parece simples, você olhando da janela do automóvel lá de casa, ou quando passa. Não é não. Quando eu comecei a fazer isso, eu passei meses quase sem ganhar nada e quase calado. Hoje eu falo mais com a boca, né? Que coisa. Aí eu ficava calado. E consequentemente não conseguia fazer nada. Eu não me via, eu não queria invadir a liberdade das pessoas de pedir alguma coisa, então eu vendia. Mas eu demorava depois que eu me acostumei, né? Mas isso leva um certo tempo. E graças a Deus eu tenho uma mente assim que pega coisas no ar, né? O que eu não vejo mediunicamente, eu vejo mentalmente. Bastante até. Então, sempre eu pude ter certas percepções, assim, dentro de um espaço. E certamente demorou um pouquinho, mas eu agradeço hoje por ter desenvolvido essas percepções para quando se precisar fazer uma determinada ação em prol de alguma outra deficiência, a gente tem esse poder de ver. Muita gente não ajuda porque a percepção não chega lá. Para você ajudar uma coisa, ou ajudar da forma que se lhe pede, ou da forma que aquela condição específica exige, você precisa ter a capacidade não de ver, porque não são os olhos que veem. Você tem que ter os olhos da mente, você tem a capacidade não só de ver, de perceber.
E muitas vezes perceber em silêncio. Por isso, às vezes você não entende, chega na hora e fala assim: olha, eu fui falar com o cara para dar uma coisinha, ele mandou eu ir àquele lugar. Nossa, ele é mal agradecido, além de estar pedindo. Porque, eu vou dizer uma coisa filosófica, preste bem atenção nesta pequena frase. Se você estiver num precipício bem alto, e você tiver um sapato bem escorregando, estiver chegando perto da beirada, quando dá aquele escorregão, você dá aquela olhadinha e pensa. Se o indivíduo já escorregou e já está no meio da queda, ele não vê nada na lateral, a única coisa que ele vê é o solo chegando numa velocidade vertiginosa. Então, se você pudesse conversar com um indivíduo que está escorregando, ele olha para o lado, mas se você tentar conversar com um cara que já está vendo o solo se aproximando, que já está caindo, ele não está mais te ouvindo. Você fala mais de duas palavras: olha, vai para aquele lugar. Se não vai nadar, tchau. Nossa, o cara é ingrato, não. A condição, aqueles que já estão no meio da queda, só veem a direção do solo. Portanto, ele está interessado em ouvir seus argumentos. Ele vai lá, ou dá ou não dá. Ou dá ou não dá. Agora, se o indivíduo abre o campo, olha, ele fala alguma coisa, porque aquela mente já tem a condição de percepção não só da direção que ele está indo, mas das adjacências, palavra bonita, né? Adjacências, daquilo que está ao redor. É a mente que percebe o espaço ao redor, mas grande parte da mente percebe o espaço que vem à sua direção e não os detalhes que estão ao redor. Então, tentar dizer para aquela pessoa coisas, é melhor ir lá. Então, existe a oração da caridade silenciosa para tais circunstâncias. Olha, profundo, não é? Difícil até. Eu vi isso na cara, na rua. O bom de eu ter ficado na rua foi o que eu achei: penosa experiência, milagrosa percepção. É que você percebe esses detalhes no momento que eles acontecem. E frequentemente não tem condição de fazer muita coisa, ou coisa alguma, além de uma oração mental. Então, são diversas situações dessa natureza. E o que é que justamente acontece na desobsessão e na mesa mediúnica? Quem que já participou de mesa mediúnica? Assistiu uma desobsessão. O cara chega lá: vocês vão me ajudar? Eu não quero conversa, não vem me falar seu papo não. Você sabe de onde eu saí? Não, aí vem aquela conversa mansa. Não, meu irmãozinho, né? Se você estiver do lado dele, aonde ele está, você não ia chamar ele de irmãozinho. Mas aqui nós estamos na melhor. Não, meu irmãozinho, mas é que Jesus. Não quero saber, não quero Jesus. O Jesus para ele é mau. Lembra da palestra que eu fiz sobre Jesus? O Jesus para ele é algo parecido com esse aí, que não foi nada bonito para ele. Então ele descreveu de Deus Jesus. E se é esse Jesus que você vai levar para ele, ele vai comer o que você está dando, e no momento seguinte ele vai responder mal para você. Mas que vida ingrata a gente dá ele ainda. Porque é muito difícil julgar uma mente na situação em que ela se encontra. Por isso que em casos extremos, ou em determinados locais ou casos, a oração é mental e a ajuda é silenciosa. Porque as pessoas, por mais que estejam em determinadas situações, quando a mente dela tem condição de perceber a própria chaga, quem leu Filosofia, o Mito da Caverna? O cara está na caverna cheio de chaga, ele não quer sair na porta porque ele não gosta da luz, porque a luz expõe a chaga que ele tem, a chaga que ele tem uma envergonha, ele quer ficar lá. Ou revolta, ele prefere não ver. Agora, vai que eu vou ver algo que eu não vou dar solução. Então, muitas vezes, ajudar, mas expor o indivíduo, se ele era revoltado, ele sai duas vezes revoltado. Uma com Deus e outra com você. Olha, são coisas de uma sutileza que a gente vai aprendendo com os espíritos. O que é que a gente vê nas conversas de PD e de mesa de desobsessão? O Cristóvão é mais antigo na casa e outros também o são. Eu não sei se eles se lembram, nós tivemos uma seguinte discussão nesta casa. Eu comecei nesta casa há 35 anos atrás, ela era em outro local, um pouquinho mais de 35, e veio para cá depois.
E tinha uma discussão assim, quando chegava a desobsessão, tinha um chamado passe PD, que eu tenho ainda, eu acredito. Na ocasião, a pessoa ficava dentro da sala e ouvia o que os espíritos falavam. Em outras ocasiões, a gente achava melhor que a pessoa sentava ali fora e não ouvia o que se passava na mente. Nós dialogávamos com os espíritos que têm dificuldades, que estavam atormentando a pessoa. Alguns sem querer e alguns por querer mesmo, porque tinham bronca ou desta vida ou de outra. E eles falavam exatamente essas coisas que eu acabei de falar. Muitos deles não querem saber. E tinha um comportamento assim. Olha como era a desobsessão nesta casa no passado. O cara chegava: quem foi? O que eu estou fazendo aqui? Estou trazendo por quem? Eu vou quebrar tudo isso aqui. E quem está lá fora não é santo, não. Eu vou quebrar aquele lá também. E vou fazer, vocês vão ver o arraso que eu vou fazer lá. Olha, meu irmãozinho, em nome de Jesus, pega todas as suas coisas e acabou. O indivíduo não falava mais. A ideia era, o indivíduo era o obsessor, quem estava sentado era a vítima, o indivíduo devia chegar, o irmãozinho pegar suas coisas e tchau. Eu comecei a observar, porque teve uma ocasião que o fundador da casa, que era hoje falecido, hoje espírito, né, o nosso Marcos Toledo, ele tinha essa ideia, e ele era muito experiente. Então eu comecei a observar o seguinte: mas se o espírito não pode falar, para que razão permitir a manifestação de um espírito em sala? Mas você não pode falar, não precisa se manifestar, ele se resolve lá na espiritualidade. Ou não tem mentor, não tem espírito, do mesmo jeito que eles trazem ele, às vezes até sem querer, ou levam, por que razão que ele tem que se manifestar se ele não tem ninguém falar? Não, mas ele está perturbando o Marcos, falava. E se a gente for falar 4 minutos com cada um, 10 minutos, vai sair daqui meia-noite. Na época era bastante, o bebê dessa casa da Cristóvão. Tinha 80 trabalhadores naquela época. A mesa tinha 2 mesas, então isso aqui enchia de um jeito que ia dar lá fora. Eu falei: Marcos, então vamos estipular o seguinte: se não pode falar 10 minutos, vamos falar 5. Aí o Marcos expôs os argumentos, ele achou sensata a ilusão, realmente pensando bem. Então é o seguinte: vamos conversar um pouco. Aí a gente começa: a senhora, mas por que você está desse jeito? Não, mas eu vou quebrar, tá? Você vai quebrar. Se você vai quebrar, você está com raiva. Se você está com raiva, deve haver uma razão. Ninguém tem raiva à toa, se não é louco. Então qual é a razão? Aí os espíritos começaram a falar um pouco da sua situação, falar um pouco de onde vieram, e a gente fala de igual para igual, porque nós somos falidos. Sabe-se lá se vamos dar uma passadinha pela nossa condição, não pela palestra, pelo espaço que a gente dá, pelo tempo que a gente frequenta, pela nossa condição mediana, rotineira de espírito. Então a gente ficava igual e falava, e muitas vezes ao espírito contar um pouco das suas peripécias no mundo espiritual, nós conseguíamos ajudá-lo mais prontamente, entendendo melhor a sua situação, e ao mesmo tempo as respostas começaram a ser melhores. Então, por exemplo, eu não sei aqui hoje como se adota, na nossa casa nós conversamos um pouco, procuramos saber um pouco da situação daquele espírito, mostrando que nós não estamos interessados em ajudar uma pessoa que vem e senta na cadeira, estamos ajudando em ajudar um conjunto de coisas, a pessoa, quem ela pôs o nome que está em outro lugar, as companhias dela são espíritos necessitados, também nós queremos ajudar. Não é, a ideia não é alguém que senta para se livrar de algo que vai, se não sei para onde, que nós chamamos de irmãozinho. A ideia é alguém que vem com alguém que está com outro alguém que também tem problema, e a ideia é ajudar a todos em nome de Jesus. Então já mudou de configuração. E eu fui, não sei por que bolas da vida, numa ocasião o Marcos me colocou com um caderno para fazer uma pesquisa de sala. Então eu ficava na sala, ela falou: você, quando fala oração, seus olhos ficam abertos. Quando falar, vai conversar, você não vai se concentrar em nada. Você vai, durante um certo tempo, eu anotava se a pessoa melhorou, ponto positivo, se piorou, ponto negativo, se ficou mais nem isso nem aquilo, meio na mesma, só um círculo, ponto neutro. E assim eu fiz, e aprendi muita coisa naquilo que eu ouvia. Então, o que eu notei é que haviam a partir daí pouquíssimos pontos negativos, pouquinho mais de pontos neutros e maioria absoluta de pontos positivos. Esta foi a conclusão
quando terminamos de fazer essas pesquisas em caderno, inclusive, que eu anotava, hora com a caneta azul, hora com a vermelha, hora eu diferenciava uma coisa de outra. Então eu pude fazer observações tanto no momento que estive na rua, na condição de marreteiro, chamado isso, né? Comerciante de rua, hoje tem um nome bonito, autônomo, né? Microempreendedor, tá bonito ainda. Tem até crédito agora, naquela época não tinha Nubank, não tinha Mercado Pago, não tinha crédito, não tinha, você recebia juros, não tinha, o que tinha era a dureza de pagar as contas. Hoje você aplica 100 pontos, ganha R$2, você parcela lá no outro cartão e etc. Naquela época não tinha. Hoje as coisas melhoraram bastante, a não ser aquele que não quer saber de nada mesmo, é sempre mais um tipo de ajuda. Mas assim, melhorou bastante. Mas então eu pude ver nessa situação essas nuances que eu acho muito difícil que alguém que está há décadas numa situação muito boa tenha visto, ou que nasceu tenha visto. E pude ver essa mesma situação na época dessa pesquisa na sala de passes espirituais, naquele passe PD que vem a maioria espíritos, eu não vou chamar de trevosos, existem espíritos trevosos, mas a maioria são doentes e ignorantes. A maioria sequer sabe que está prejudicando o outro. E eu vi muitos, quando se deram conta de estar prejudicando, se deram conta da própria situação, pedir desculpa, chorar, ter que fazer oração. Eu não sabia que estava prejudicando, eu sinto muito, porque eu me aliviava com isso. E quando eu saía, eu piorava, aí eu voltava para lá. Mas agora eu estou sabendo, por isso que a pessoa começava a sentir o que eu sentia. Inclusive comigo, eu tive na minha casa com os espíritos que aconteceu isso. Então, são nuances que mostram tudo isso que eu acabei de falar, vistas em local e loco, e lidas também, porque eu também leio, eu faço a minha parte, né? Eu vou lá, tem coisa que eu não entendo, aí tem uma conversa na sala, eu não entendi bem aquela conversa, deixa eu ver, aí eu vou lá na biblioteca da nossa casa, um título lá, esse título aqui parece falar sobre isso, eu vou lá fazer a minha parte, depois eu passo 2, 3 semanas pensando naquelas coisas. Porque também eu trago para cá, para outra casa, onde quer que eu vá, né? Então você vê que aqui nós somos irmãos todos, encarnados, desencarnados, mas em essência somos espíritos. Então todas essas condições são assim que funcionam. E tudo é passo lento. Bom, e os passos? Os passos é o remédio, é o pronto-socorro. Resolve naquele momento, mas depois vai tendo um trabalho de mudança, de adequação, de compreensão, de desenvolvimento do sentimento, desenvolvimento da criatura. Aí sim as coisas se estabelecem. Tanto que frequentemente me vem como passo, o que? Não voltei mais lá, não, porque você não voltou? Não faz 6 meses que eu não vou lá. Na semana que eu fui lá na minha casa, quase incendeia. Mas é assim mesmo, você não voltar mais mesmo. Tem que ter perseverança, porque você mexe com o vespeiro. Em alguns casos não dá essa reação, mas em vários casos, durante a minha pesquisa, eu vi que dava essa reação. As pessoas não voltavam mais. Falaram para mim que esse negócio era de macumba, era não sei o quê. Na primeira semana que eu tomei o passo, no primeiro dia parecia que eu estava no céu. Quando passou a semana na minha casa, foi o inferno, não volto mais lá. Porque a pessoa não entende esses aspectos de que eu acabei de falar. A pessoa chegou, pois geralmente quando a pessoa chega, como diz o ditado, está daquele jeito, né? Às vezes a pessoa está aberta, com uma leve obsessão, pequenos pensamentos que não incomodam muito, alguns até agradáveis para o gosto da pessoa. Na sequência, alguns conflitos com os filhos. Quando a coisa está em polvorosa, então a pessoa chega aqui, como chega a pessoa, e quem a acompanha, se porventura vier. Como é que chega? Então, os passos são a terapêutica socorrista, é o pronto-socorro. E a terapêutica mesmo, lenta, em doses que só a espiritualidade sabe como aplicar, acontecerá ao longo do tratamento. Eis aí porque os nossos amigos desta casa e de diversas outras casas asseveram, certamente, se houver um problema mais grave, bem, mas se não houver um problema mais grave, procure não faltar aos tratamentos. Procure, porque você não sabe o trabalho que é feito no campo espiritual, naquela sequência de passos que é dada. Alguns casos resolvem no primeiro. Eu conheci pessoas na minha pesquisa que
saíram de lá e não voltaram mais. Aí eu vou encontrava pessoas, às vezes, tempos depois, puxa, e aí, como é que você está? Eu não perguntava, né? Porque para mim não me cabe questionar porque a pessoa não foi. As pessoas são assim, né? Às vezes eu vou numa padaria, num bar, num shopping, ou numa diversão, ou numa casa religiosa uma vez, não volto mais, eu estou afim. E as pessoas também entendem disso. Às vezes ela veio aqui, estava sobrecarregada, ela não veio para ser espírita, ela veio para buscar alívio com os espíritos. Então depois que for alívio, ela não volta mais ao direito que ele assiste. Tem que ver que tem pessoa que não está aqui para ser espírita, está aqui para buscar um alívio. Teve o objetivo conseguido, e algumas não começam a ler um livro, começam a fazer umas perguntas, daqui a pouco está ajudando na água, daqui a pouco vai para o passe, se interessa, acha interessante a filosofia, os ensinos que tem e continua. Geralmente uns 15%. Mas não está errado. Então eu encontrava essas pessoas, não questionava, mas a pessoa me via e ficava meio sem ar, e eu percebia e fazia de conta que não percebia, mas tudo bem. Sabe, eu não fui mais, sabe, mas também não precisou. Sabe naquela primeira vez, quando eu sentei lá, quando eu saí, até hoje, não tive mais problema. Então eu vi casos que resolviam logo de cara essa primeira vez. Só que é assim, nós temos uma linha de comportamento sentimental, mental, comportamental mesmo, que é uma média. A nossa vibração, né? Espírita gosta de falar de vibração, né? A vibração aqui hoje está, mas é hoje. A minha vibração não é a que está hoje. A minha vibração é depois daquele cordão, segunda, terça, quarta, quinta, então estabelece-se uma média. Então a minha vibração, hoje caiu um copo no chão, falei 2 palavrão. Eu sou um espírito meio atrasado ainda. Agora eu falo menos, eu falava mais. Aí às vezes eu nem falo mais, né? Mas ela desce. Aí naquele dia assim eu estou pensando nos outros, aí eu faço umas orações para mim pelos outros, aí eu penso nas lições que eu ouvi, aí eu penso naquela palestra, quando a vibração vai lá para cima. Aí no outro dia eu estou mais ou menos, a vibração também não vem. Então eu tenho uma média. Então esta média que se mantém constante é o meu padrão. Então quando eu desencarnar, eu vou para onde determina o meu padrão vibratório. Ninguém vai perguntar quantas palestras o senhor deu em 35 anos. No dia daquela palestra, a vibração estava alta ou estava baixa? Ninguém vai perguntar isso. Eles vão simplesmente a média da minha vibração. Aqui eu vivo, aqui eu vivo constante, tem uma média. Estabelece uma média, é que vai determinar para onde eu devo ir, aprender, corrigir, sofrer ou atuar. Ou ambas as coisas em momentos diferentes. Está dando para entender, velho? Alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Posso fazer um comentário? À vontade. Na mesa de Júnior, existia um rapaz à frente do centro que ele guardava os carros e não tinha problema muito de bebida alcoólica. Aí todo mundo da mesa mediúnica decidiu fazer um trabalho para a obsessão dele. Ele trabalhava mais com as obsessões. A distância com ele presente? Não, distância. Tá. Sempre distância. E assim, eu sou um cara que eu sou espírita, sou ativo e tudo mais, só que também sou meio cético com muita coisa. Porque tem gente que fala que é espírita e na realidade não é. Então eu vou muito para a área técnica. Então eu vou testar a situação. Então a gente fez o trabalho e tudo mais. E nessa semana a gente conversou com o espírito, teve todo o procedimento que tinha que ser feito e tal. Ele ficou 15 dias bem, sem beber, ele se transformou em outra pessoa. Aí é onde que entra essa situação que você disse. A pessoa, se ela não se policiar, ela volta de novo. E aí é onde que passou-se um mês e meio, ele estava de novo lá na frente, alcoolizado, uma situação ruim. Aí a gente fizemos um novo trabalho. Aí chamou, né, a pessoa que estava obsediando ele. Aí ele disse, ele falou, olha, a gente estava esperando uma outra oportunidade, vocês me levaram embora, mas eu voltei. Porque ele deu espaço para mim voltar de novo. Então aí foi aonde que a gente aconselhou a ele a tomar os passes e tal, se policiar. Porque se você não se policiar, realmente os espíritos encostam. Se você der brecha, eles encostam. Foi boa essa pergunta, que me lembrou um fato que me ocorreu recentemente.
Eu estava responsável naquele dia por conversar com os espíritos na mesa mediúnica. E veio mais ou menos nesses termos. E ele falou exatamente isso aí. É muito comum isso em sala de PD, mesa mediúnica, ou, né, onde tem manifestação dos espíritos, né? Falou, olha, mas a pessoa continuou com aquilo, a pessoa fica me chamando, ou me atraiu. Eu dei uma boa nele, falei, te atraiu? Sabendo que todos nós somos um espírito independente, te atraiu, é um convite, mas você foi pela tua vontade. Ele vai e devolve para mim. E você, nas coisas que você gosta, não se atrai, não vai por tua vontade. Olha como os espíritos são sagazes como querem. Ele me devolveu. E realmente, é verdade. Tem coisas que eu gosto que me prejudicam, e às vezes eu tenho ido de livre espontânea vontade. Há uma atração, e consequentemente a atração é um gatilho da nossa vontade, ou a nossa vontade é o gatilho da atração, é uma via de mão dupla. Mas, estando lúcido, a gente vai se quiser. E o indivíduo, portanto, você voltou para lá porque quis. Ou seja, você precisa que o indivíduo pare para que você pare. Aí o cara vai, ele não falou, mas ele poderia falar outra. Tá bom, então eu concordo em não voltar mais lá. Mas não se esqueça, lá tem outros iguais a mim. E eu devolvo. Mas você não precisa que os outros melhorem para que você melhore. Cada um melhorará por sua vez. Se tem outros lá, não se preocupe. Se você resolvendo o seu caso, ele fica aliviado de você. Os que continuam lá, chegará o momento deles virem. Olha que conversa. Você vê, uma conversa dessa aqui nossa, que foi parecida com essa que nós tivemos, bem parecida, na mesa, inclusive, acho que há 2 semanas atrás. Você vê, não durou nem 3 minutos e nos esclarecemos mutuamente. Agora, de primeiro, se falava, não, pode vir, pega suas coisas, em nome de Jesus, tchau. Tá tudo aí, tchau. Quer dizer, era alguém que se livrava de alguém que ia não sei para onde, porque alguém era santo e o outro não era. Então, essa concepção mudou a partir dessas experiências, que era o que Kardec fazia, fazer a observação no campo para escrever as notas que ele escrevia sobre as observações das quais ele se dava conta, daquilo que ele percebia, e depois ele questionava aos espíritos, porque de vez em quando vem um espírito, o diretor da mesa, ou um trabalhador que atua naquela área, naquele trabalho, e frequentemente traz uma mensagem ou até abre campo para a gente fazer algum questionamento sobre aquele caso específico. E nesse momento a gente pode perguntar e rapidamente ter um esclarecimento, ou ele indica que existe na literatura esse assunto e a gente vai procurar. Olha que interessante. É justamente a consequência do que nós falamos. Então, o que acontece nesse momento? O indivíduo, frequentemente, não digo que é o caso desse nosso irmão, ele pensa que ele sente vontade de beber por causa do outro. Não, quem bebe, bebe por vontade própria. O que acontece é que, vamos dizer que eu sinto uma vontade. É uma vontade muito forte, porque se eu já fui alcoólatra uma vida ou 2, eu já tive problema com isso, eu vou ter um desejo mais forte do que a pessoa que nunca foi e começou agora. Então, o meu desejo é forte. Só que eu tenho um pouco de resistência, porque eu devo ter sofrido em outra vida, embora eu não me lembre, mas o psiquismo guarda a experiência. Então eu tenho um certo arredio. Mas aí, como eu tenho um problema e um outro indivíduo que necessita da bebida porque ainda não deixou o vício, se aproxima de mim para se aproveitar comigo, então a minha vontade fica dobrada. Fica a vontade que eu tinha mais a do indivíduo, é como se eu tivesse uma dupla força. E aí eu cedo. E quando eu cedo, é como se fosse uma simbiose. O indivíduo alimenta a minha vontade e eu alimento a vontade dele. Eu prejudico o indivíduo me prejudica. Isso eu estou falando mesmo sem querer. Nesse caso é uma necessidade do vício da pessoa que não tem esses conhecimentos mais detalhados da mecânica disso. Depois, quando se entende, se sai. Então o indivíduo é um gatilho mútuo. A minha vontade aciona o gatilho da vontade do outro e vice-versa. Por isso que eu disse que a obsessão frequentemente é uma via de mão dupla. Existem inclusive espíritos que são obsidiados pelos encarnados. E eu vi isso que você falou na sala, mas ele fica me chamando. Aí eu fui perguntar para uma pessoa, nessa época eu desconhecia bem, bastante, né? Já não conheço tanto, eu conhecia menos ainda. Então eu fui perguntar: você chama algum espírito, faz algum trabalho? Nunca nem pensei nisso, nem nisso eu acreditava. Eu fui perguntando como é que ele te chama. Ele não respondia.
vê aprendi com o tempo, na leitura, na meditação, nessas participações que eu acabei de citar, que não é que o indivíduo chama, é que todos nós temos um padrão. Esse padrão atrai alguém, não quer dizer que alguém virá, porque alguém tem vontade. Eu vou citar um outro exemplo. Vamos dizer que eu tenho um padrão de um exagero sexual, sou exagerado. Aí, vai toda hora na revista, em vídeo, e toda semana, e quase toda hora, e tenho um certo problema com isso. Aí eu estou passando na rua tranquilamente aqui, né? De preferência de frente ao Centro Espírita Cristão, né? Que é onde eu deixo minhas mazelas lá no Chico, né? Porque eu sou amigo do cristão. Aí eu já deixo logo a meia dúzia na porta. Aí eu estou passando, aí tem um indivíduo daqueles que tem também esse problema. E está lúcido. Porque o que não está é quase automático, está lúcido. Ele sente aquela chamariz, mas ele tem vontade própria. Eu não vou não, já estou meio assim, eu vou atrapalhar mais, então ele pode não ir. Mas olha, esse daí está pensando que ficar inconsciente, já está tendo trabalho dele, porque a maioria não vai mesmo. E o cara me devolveu a pergunta, quando eu perguntei, você não vai nas coisas que você gosta? O que eu respondi? Eu dava não, meu irmãozinho, não, eu respondi seriamente, vou. Ele não esperava, talvez que eu respondesse, vou procurar ele no limar. Foi bom você me falar, mas nós temos vontade. Eu não estou aqui na condição de santo dizendo para você o que você vai. Estou dizendo que nós, você e eu, temos um problema. Enquanto a gente não cede, teremos problema. Então, o que eu sou não faz com que o Espírito venha até mim. Mas como tem aqueles que querem a mesma coisa daquilo que eu quero e sou, então eu encontro esses companheiros de infortúnio. Então é por isso que eu digo, agora eu sento numa sala de passe, quando sento, de vez em quando eu sento, eu também busco, eu não sou besta, até a hora que a coisa dá uma apertadinha, eu vou lá, né? Eu não sou santo, não é o santo que vos fala. Então eu sento lá, mas eu sento com outra mentalidade. Eu venho nesta casa buscar ajuda para mim e para os meus amigos de infortúnio, que nós precisamos de ajuda. E se puder, ajude eles primeiro. Eu estou encarnado, estou bem, não estou sentindo muitas coisas, ele talvez está cego assim, se puder, ajude ele primeiro. Ou talvez eu devo para ele. Então é assim que fala, que chama Espírito. Bom, e tem gente também que chama mesmo, né? Vai umas e outras, faz umas e outras aí acaba além de ter o chamariz do gosto por certas coisas, ainda vai atrás de trabalho que lidam com essas coisas. E aí quando isso se transforma numa obsessão grave, quando é uma obsessão grave, qual que é? É aquela que o indivíduo faz gesto ridículo e fala coisa troncha e não tem mais controle sobre si. Aí vai para o psicólogo, e daí vai para o psiquiatra, e daí vai tomar remédio, daí vem para casa. Olha, esses casos frequentemente precisam de um número muito grande de passos de tratamento. E eu conheci casos que eu fui questionar a espiritualidade depois, porque o caso não se resolvia. Tinha melhores, mas não se resolvia. A espiritualidade foi sincera comigo. Olha, o caso dessa irmã que você acabou de relatar é um caso que vai começar aqui, mas vai caminhar a espiritualidade adentro e, quiçá, talvez em outra existência. Eu ia dizer isso para ela, para a mãe dela, mas eu notava as melhoras, mas com constantes recaídas. E precisamos ver que nós não mudamos a força. Qual é a proposta espírita? A mudança do indivíduo, frente ao que ele aprende. Bom, como é que o indivíduo muda? Porque quando eu sair daquele portão afora, eu vou ter as vontades que eu tinha na segunda, na terça. Aí eu vou atravessar a rua, o cara estava freado, eu já mostro o dedo. Aí depois eu lembro que eu sou espírita, né? Mas já foi. Mesmo que não mostrar o dedo, mas o pensamento, a atitude que eu tenho, já determinou o meu padrão. Não me cabe ser sincero, eu ainda sou um pouco ogro, então eu tenho que aguentar uns ogros que me acompanham. De vez em quando eu vou lá no Cristão fazer uma palestra, deixo meia dúzia lá, eu vou lá no Chico Xavier e deixo mais meia dúzia lá. Essa que é a verdade. E quando eu desencarnar, ninguém vai perguntar quantas palestras eu fiz, que ano eu comecei. Vamos ver o meu padrão, deu uma melhoradinha de um pontinho, vou para outro lugar, segundo aquela melhorazinha. Se deu uma quedinha, vai para o lugar. Mas no geral o espírito não cai. Ele está no padrão. Tem intermitências no período, mas ele não
piora, ele melhora. Porque quando de fato se compreende uma coisa, não se volta ao estado anterior. Ah, se o Espírito voltou. Não, ninguém voltou para o que compreendia, voltou para o que ainda não compreendeu. Essa aqui é a realidade. Então isso é que determina. Então agora, findando a nossa palestra, que avançou o tempo, nós vamos tomar os prontos socorros, que é o PD, cada casa tem seus passos, tem umas que tem um só, a benzedeira só tem um passo só. A espiritualidade, ela se adequa ao tipo de quadro que você monta. Se amanhã não tiver trabalhador, estiver só aqui na frente, terminou a palestra, passo coletivo, a espiritualidade vai montar uma equipe para trabalhar desse molde. Ah, mas tem TNO, tem lá o passe amigo, tem o magnético, tem o médico objetivo, tem o médico subjetivo, ela vai montar equipes dentro desse quadro. Isto é de somenos importância. Essa casa tem esta grade para fazer, a nossa faz um coletivo, mas aquilo que tiver que acontecer, acontecerá. Lembremos que a benzedeira põe uma tapera, 4 cadeiras, atende 200 crianças e 90% saem curados de quebrante, um monte de coisa, e alguns deixam de ver espírito só com o passo da benzedeira. E aí, a benzedeira é melhor ou pior que o centro espírita cristão? Tem um monte de passo. Não, depende. E tem casos que vai lá também, não resolve, vai na igreja, não resolve, vai no psicólogo, não resolve, vai no psiquiatra, não resolve, vem no cristão, também não resolve. São coisas particulares. Nós nos coloquemos de boa vontade, procuramos aprender, deixamos a mecânica, como é o mecanismo de trabalhar energias, entidades, a nossa própria personalidade, a do outro, com a parte espiritual, que tem um mapa. Então, o espírito, quando chega para ela, traz o mapa dela, e ele sabe, ele não vai fazer uma invasão. Não pense que o espírito chega para ela, sabe porque ele tem o poder de fazer isso? Que já invade o pensamento dela e vê a vida dela. Deus me livre, sai correndo em qualquer casa. É por isso que o pensamento é oculto. Se o pensamento fosse audível, ninguém ia para lugar nenhum. Não, eles não fazem isso, eles veem nela, segundo o problema que ele vê que ela traz, então ele faz um estudo nela, se concentra um momento nela e vê o que é necessário que seja visto, se for necessário, me ajude. Se ele tiver que, muitas vezes, por que o Espírito talvez pergunta, minha irmã, você sentiu tal coisa, ele pode ver, mas ele não invade a privacidade dela. Nunca espírito educado faz isso. Quem tenta fazer isso é espírito deseducado. Espírito educado não, por isso que eles perguntam, mas ele tem o poder de chegar e ver cada um aqui o que é exatamente. Não fazem isso, podem ficar tranquilos, porque são isso. Jesus tinha esse poder, Jesus não fazia isso. Nem com os espíritos, nem com os encarnados. Mas ele perguntava. Agora, aquilo que precisa ser visto, porque o próprio indivíduo não tem consciência de se explicar, ele precisa saber um determinado fato para propor uma determinada terapêutica, um determinado tratamento. Então, tem um espírito responsável para ver. Então, toda a casa, não importa como são os passos, se são de boa vontade na benzedeira, ou no padre de boa vontade, ou no pastor de boa vontade, ou na madre, ou em qualquer outra que tenha boa vontade, a espiritualidade monta um quadro para trabalhar lá e com alguns resultados que nunca se deve ter a pretensão de ter resultado 100%, porque a humanidade, que não é 100% avançada, não pode exigir as soluções 100% adequadas, não é? É uma via de conduta. Na medida que nós nos aliviamos, nós melhoramos, em contrapartida tudo melhora. É isso. Obrigado pela pergunta, é bastante pertinente essa pergunta aí. Interessante. E realmente acontece em todas as casas. Então, Senhor nosso Deus de infinita misericórdia, que nos deu a saber ainda encarnados, um pouco, pequeníssimo, né? Trabalho da parte espiritual de vida ainda, permita que nós aprendamos, não nos falte as tuas lições, favoreça com que nós, quando vier a dor e que ela não puder ser resolvida, mas que nós saibamos, antes de olhar o resultado da dor, mas o resultado da lição aprendida, para que nós possamos no futuro ser desses espíritos que também podem voltar atrás e auxiliar nos quadros dolorosos de cada
cumprindo a tua missão, que é de fazer filhos para que um dê as mãos aos outros, numa imensa corrente universal, todos estejam harmonizados, no amor e no auxílio mútuo, na direção da tua perfeição. Que assim seja. Deus abençoe a cada um, e cada um, ao buscar nas terapias dessa casa, consiga o alívio ou a cura dos males que os trazem aqui ou daqueles que ficaram à distância daqui. Que Deus abençoe.